Olá, povo, seja bem-vindo e bem-vinda. Eu sou o René Moreno aqui do canal Peãocast. Estamos promovendo educação, criatividade, empreendedorismo, liderança, tudo que possa agregar na sua vida pessoal e profissional. Eu com meu amigo fiel, Pulguinha, aqui em todas as... vamos falar, nós estamos dentro de uma sequência e eu falo com uma pessoa muito especial. Ela é presidente do movimento Bandeirante do estado do Rio de Janeiro. E ela, nós vamos falar o que é esse movimento Bandeirante. Ela está chegando... É uma organização não... O pessoal está mandando mensagem, por isso que está dando essas travadas. Organização não governamental, ajudar crianças, adolescentes e jovens a desenvolver seu potencial máximo como responsáveis cidadãos do mundo. Esta é a missão do movimento Bandeirante. E nós vamos falar com a representante do estado do Rio de Janeiro, que é a Maria Montserrat Cobo. E ela está chegando. Vamos lá. Seja todos bem-vindos e bem-vindas. Se você gosta do conteúdo do canal Peãocast, apoie os nossos afiliados ali na bio do meu Instagram. Tem a Magazine Luiza, que é o Magazine Educar. Tudo que é comprado no Magazine Educar, que são mais de 6 milhões de itens, tirando os impostos, nós destinamos às escolas públicas, fazendo uma corrente do bem, ajudando as crianças da escola pública, produzindo material paradidático. E também tem o link da Vaquinha, que é um site de doações, que você pode fazer doações com R$ 2,95. É possível ajudar uma criança, uma escola pública, na construção de um material paradidático. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal do Peãocast lá no YouTube ou no Spotify, no Peãocast no Spotify. Deixa eu avisá-la que estou aqui ao vivo. E bora lá. Gente, seja bem-vindo e bem-vinda. Se você não é inscrito, se inscreva lá no canal do Peãocast. No YouTube, ajude a fortalecer o nosso conteúdo. E hoje vamos falar com a presidente do movimento Bandeirante do estado do Rio de Janeiro. Pessoal, boa noite, todo mundo que está entrando. Eliane, o Wanderson, o Geraldo e toda a galera que vai chegando. Um salve para todo mundo aí. Um abraço, obrigado pela atenção, pelo carinho. Escreva o seu estado, sua cidade e vai ser um prazer estar aqui compartilhando. A minha convidada já está chegando, já vou conectá-la. E Maria Montserrat Cobo, ela vai falar no Instagram do Movimento Rio de Janeiro. Fabuloso. Tudo correndo dentro do conforme. Olá! Oi, Maria. Oi, boa noite! Tudo bem? Tudo, seja bem-vinda! Que coisa boa te receber aqui! Muita alegria. Vocês estão me vendo? Tá tudo bem? Ouço bem e te vejo muito bem. Você também? Ai, que bom, então. Não, para mim ainda tá a tela, deve estar chegando. Eu não me vejo, mas se vocês estão me vendo, tá ótimo, então. Que bom te ver, Renê. Seja bem-vindo, boa noite. Agradecer a sua sogra, né? Por ter nos conectado, né? Porque a gente está aqui falando graças a ela. Nancy é fantástica. Que bom, é verdade. Uma segunda mãe. Sou a nora dela já há 25 anos. É uma grande família, realmente, e trabalha muito essa coisa de amizades, de literatura, enfim, uma pessoa muito bacana. Você fala do Rio de Janeiro capital mesmo? Isso, Rio de Janeiro. Eu moro hoje em Teresópolis, mas eu represento o movimento bandeirante do estado do Rio de Janeiro, tá? Então, durante muito tempo eu fui do Rio de Janeiro capital. E o pessoal de Teresópolis também carrega o sotaque? Ou você levou o sotaque do Rio? Eu acho que o pessoal aqui é mais do Rio de Janeiro mesmo, não tem muito sotaque. Região serrana do Rio, teresopolitano, não tem muito esse sotaque não, viu? Eu falei o sobrenome seu correto? Montserrat? Isso, perfeito. É o nome espanhol, de origem espanhola. Eu sou de Barcelona e Montserrat é uma cidade na Espanha, por isso tem esse nome diferente. Maria Montserrat, tá muito certo. Eu também tenho origem mas o meu sobrenome também é espanhol misturado com italiano, mas o meu Moreno é mais fácil, né? Esse Montserrat eu fiquei preocupado. Falei, ai meu Deus. Tá ótimo, Renê. Nancy, seja bem-vinda, um beijo. Acabamos de falar de você aqui, Nancy.
Bom, eu gostaria, por favor, Maria, que você se apresentasse, contasse um pouco da sua trajetória. Eu já fiz uma pequena apresentação, né, do movimento Bandeirante que você representa ali do Rio de Janeiro, e a gente entender um pouquinho o que aconteceu, quem é você e o que te levou a participar do movimento e depois contar um pouco dessa sua nobre missão, que é se tornar presidente e qual é a missão dentro do movimento Bandeirantes no território do Brasil e também nos países da onde o movimento faz parte. Mais uma vez, seja bem-vindo, o chapéu é seu. Obrigada, Renê. Muito feliz em estar aqui com vocês hoje. Boa noite a todos aqui presentes. Falar um pouquinho dessa história, né? Eu sou do Movimento Bandeirante e entrei com 13 anos de idade. E é uma história muito curiosa, muito engraçada, porque eu sou irmã de mais 3, né? No total somos 4 filhos. 3 meninas e um irmão, que é o caçula, que é o Baltazar. Não sei se ele vai estar aqui hoje, conectando com a gente. E o curioso é que meu pai é sociólogo, minha mãe é espanhola, se conheceram na França, vieram parar aqui no Brasil, e a minha mãe já tinha sido coordenadora, chefe escoteira na Espanha, né? E meu irmão lendo um dia gibi dos Três Patinhas, né? Zezinho, Luizinho, Huguinho, aquelas aventuras, eles têm alguns episódios, né? Isso é mais da nossa época, não sei se hoje em dia o pessoal conhece, os sobrinhos do tio Patinhas, né? Da Walt Disney. E aí tem episódios onde eles passam por aventuras de escoteiros, né? Montam fogueira, montam barraca e passam por 1000 aventuras. E meu irmão, um dia, lendo esse gibi, ele se interessou e perguntou para o meu pai se isso existia, que ele gostaria muito de participar. E assim meu pai pesquisa, né, onde tem grupo escoteiro, e quando ele vai levar meu irmão para participar do grupo escoteiro, ele conhece o Movimento Bandeirante. Naquela época, o Movimento Bandeirante era só para meninas, e o escoteiro era só para meninos. Essa é uma das principais diferenças, inclusive, do movimento escoteiro e bandeirante. Na década de 70 é que os dois abrem para a coeducação, então você passa a se tornar escoteiro ou escoteira, ou fazer parte do movimento bandeirante misto, né, meninos e meninas. E aí, quando o meu irmão chega no grupo com meu pai, né, para conhecer o grupo escoteiro, ele vê lá as meninas fazendo atividade com seu uniforme, e aí meu pai começa a incentivar lá em casa que a gente entre para o movimento bandeirante. E minha mãe já conhecia por causa da terra dela, né? E aí eu lembro que no início eu não queria ir, porque você tem um compromisso, uma responsabilidade, né? Todo fim de semana tem que estar lá. E aí eu lembro do meu irmão voltando de uma atividade, contando 1000 histórias de acampamento, de fogueira, de barraca, e de jogo noturno, e de passar no meio da floresta, e trilha, e nós, e amarras. Aí eu comecei a falar, nossa, eu quero participar disso, vou entrar nisso, que eu quero ver como é que é essas aventuras, né? E assim eu acabo entrando no Movimento Bandeirante, e amei, assim, foi uma mudança de vida, porque realmente fez parte da minha história, da minha trajetória, da minha formação. Eu lembro que eu só saí para realmente licença maternidade, né? Eu sou casada, tenho 3 meninas, uma de 9, uma de 12 e a mais velha 16. E aí eu brinco que eu falei que eu só saí do Movimento Bandeirante no momento de licença maternidade, porque realmente não dá para fazer atividade de bandeirante, de barrigão, né? Dono de mamar, aquela coisa toda. E o Movimento Bandeirante é um movimento de educação não formal, né? Ele é um movimento, é uma organização sem fins lucrativos. Ele completou 101 anos agora, dia 13 de agosto do ano de 2020. Ano passado, no ano de 2019, foi 100 anos, né, do Movimento Bandeirante. Eu fico muito feliz de estar representando esse Movimento Bandeirante, ter sido eleita como voluntária, né, presidente estadual do Movimento Bandeirante. E eu acho muito rico, porque o movimento, a missão dele é ajudar crianças, jovens e adolescentes a desenvolverem seu potencial máximo como responsáveis cidadãos do mundo. Formar cidadania responsável, né, Renê? A gente percebe o quanto é importante no mundo de hoje você formar cidadania, você desenvolver valores, e isso tudo o Movimento Bandeirante traz de uma maneira muito lúdica, muito legal. E você perguntou um pouquinho como é que, já que eu até falei, né, como é que é o Movimento Bandeirante Internacional e a diferença também de movimento escoteiro para bandeirante, né? A nossa fundadora do Movimento Bandeirante foi Jerônima Mesquita, inclusive o Dia Nacional do Movimento Bandeirante é em homenagem a ela, né? É importante frisar que é dia 30 de abril. E o Movimento Bandeirante, ele começou com as meninas e depois ele trabalhou a coeducação. Então, é o mesmo fundador, né? Escoteiro e bandeirante somos irmãos, que o pessoal às vezes pergunta, tem alguma coisa a ver? É parecido com escoteiro? Porque eu achei e tal. Tem tudo a ver, somos irmãos, é o mesmo pai.
E eu brinco e eu falo que é de mães diferentes, porque a gente tem os programas diferentes, algumas nomenclaturas diferentes, alguns detalhes são diferentes no movimento escoteiro e bandeirante. Mas estamos aí para ajudar a formar a cidadania responsável, um movimento de valores, de atividades, enfim, uma coisa muito, muito bacana aí para o mundo. Essa resposta, eu acho que era uma dúvida, eu falei assim, eu quero fazer ao vivo, né? Mas só para eu deixar claro então, hoje o movimento bandeirante, ele recebe meninas e meninos também? Correto. Bom frisar. Federação de Bandeirantes do Brasil. Meninos e meninas, tá, sim. Mas quando nasce com o propósito das meninas. Quantos anos o movimento está no Brasil? Aonde foi a primeira federação? E ela já chegou com o propósito de meninos e meninas ou se adaptou no meio do caminho? Ele chegou com o propósito de garotas, o movimento bandeirante era só para meninas. Eu vou até contar um pouquinho da história, né? Na verdade, Baden-Powell fundou o movimento escoteiro na Inglaterra e era para os garotos, para os rapazes, exatamente para, naquela época, né? A gente está falando de Inglaterra, início do século, 1907, os meninos saíam de sua família para poder enfrentar o problema das guerras, aquela questão toda, né? Sim. Então, o Baden-Powell ele criou um movimento para trabalhar essa passagem dos meninos, né? Formar desafios, enfrentar as dificuldades, aprender sobrevivência, acampamentos, como se alimentar. Então, tudo isso o Baden-Powell criou para os meninos. E aí as irmãs desses rapazes, lá na Inglaterra, gostaram do movimento. Um dia o Baden-Powell se viu com as meninas querendo participar também do movimento escoteiro na época. E ele não podia coordenar, até porque naquela época era mais meninas com meninas, meninos, e meninas mais coisas de casa, enfim. E aí ele chama a irmã, a Agnes Baden-Powell, para começar a coordenar essas garotas e cria assim o movimento bandeirante, né, das Girl Guides na Inglaterra. E aí, quando ele casa com a Olave Baden-Powell, a Olave é a chefe que vai divulgar o movimento bandeirante para os outros países. Nós estamos hoje presentes em mais de 147 países do mundo, o movimento bandeirante. E aí ele chega no Brasil através de uma carta, e dia 30 de maio do ano de 1919 é a primeira reunião bandeirante, onde você tem um grupo aqui no Rio de Janeiro, que eles leem essa carta de Baden-Powell e eles resolvem implantar um movimento bandeirante, só para meninas. E dia 13 de agosto do ano de 1919, quer dizer, já vai aí 101 anos, é quando é realizada a promessa das 11 primeiras bandeirantes no Brasil. E foi no Rio de Janeiro a fundação do Movimento Bandeirante. E aí assim ele segue, né? Movimento só para as garotas na época, escoteiro só para meninos. Escoteiro chegou no Brasil através da Marinha. E na década de 70, com as mudanças que o país também sofreu, né? Os dois movimentos abrem para a coeducação. Aí hoje você pode escolher se você quer ser da Federação de Bandeirantes do Brasil, ao qual eu faço parte, ou se você quer ser da União de Escoteiro do Brasil, que são os escoteiros. E aí, como eu estava te falando, né, somos irmãos, a metodologia é a mesma, mas você vê algumas diferenças nos programas e nomenclaturas, né? Eles são chamados de lobinhos, nós somos a cirandas, eles são os escoteiros, nós somos bandeirantes, os lenços são diferentes, o movimento bandeirante tem uma especificação de acordo com a faixa etária com os lenços, né? As crianças menores são o lenço amarelo, o B1, que é o bandeirante 1, que é a faixa etária de 9 a 12 anos, é o lenço azul, B2 é o lenço verde, e que a idade de 12 a 15 anos, e o pessoal mais velho, que são os jovens, que é o protagonismo juvenil, a liderança, já é a turma de 15 a 21 anos. E os escoteiros têm essa diferença de lenços também. E fora, Renê, algumas nomenclaturas, né? Somos irmãos, mas assim, a gente chama de patrulha, quer dizer, a gente chama de equipe, eles chamam de patrulha, tem umas diferenças. Mas hoje eu costumo falar que somos irmãos e, assim, que o povo participe de escoteiro, bandeirante, acho que vale a pena, porque é um movimento maravilhoso de formação, de cidadania responsável, enfim, vale muito a pena. Quero compartilhar com você um sonho, né? É mais sonho, porque ainda não é um projeto, né, totalmente desenhado e a gente falta alguns recursos. Meu sonho é ter uma escola técnica rural, uma escola técnica agrícola rural, e que possa oferecer aos finais de semana, eu falava em escoteiro por falta de ter informações, né? E buscar essa forma de promover esse tipo de informação, de aproximação, né? Que é essa conduta que eu particularmente nunca tive acesso a isso, mas a minha cidade, eu sou de Artur Nogueira, interior de São Paulo, aqui nós temos o Colégio Adventista, e eles são
bastante enfocados nisso. Eu não sei se tem outros colégios que são focados também, mas particularmente é o colégio que eu mais vejo ali, a faculdade faz muito esse trabalho e eu quero ter isso, esse é meu projeto de vida. Eu sinto isso, que eu fico apaixonado, eu quero ouvir, eu quero saber, e mesmo não tendo participado quando criança, enfim, embora tenha morado no sítio, mas eu não tive essa instrução, essa orientação que eu vejo que tem. É muito difícil montar esse movimento. Para quem está nos ouvindo hoje ao vivo, ou talvez daqui 1 ano, 10 anos, não importa, as regras para montar o movimento, seja em algum outro estado, em outra cidade, quais são os princípios para chegar e ter isso numa fase real? Excelente pergunta, Renê, porque eu costumo falar que o Movimento Bandeirante ele é aberto para todos, né? É um dos maiores movimentos, inclusive, de voluntariado no mundo. A nossa força é voluntário. E eu costumo falar que precisa de 3 coisas importantes para abrir um grupo bandeirante, um núcleo bandeirante, né? Primeiro, você tem que fazer uma parceria, porque o Movimento Bandeirante ele tem que ter um espaço de sede para a reunião bandeirante acontecer, né? A nossa missão, os nossos programas, a nossa ação acontecer, você tem que ter um espaço físico. Geralmente, a gente pede que seja um espaço fechado por questões de chuva, mas também a gente pode usar uma praça aberta, você pode usar uma quadra, enfim. O importante é que a criança esteja lá, né? Isso é uma das primeiras necessidades, e o Movimento Bandeirante trabalha muito com parcerias. Então, assim, igrejas, clubes, associação de moradores, condomínios, qualquer espaço, né, escolas, que você queira promover o Movimento Bandeirante já é super válido, você ter esse espaço físico. A segunda coisa muito importante que a gente precisa ter para a abertura de um grupo bandeirante são os voluntários, né? A força do Movimento Bandeirante acontece com o voluntariado, e eu costumo falar que o voluntário do Movimento Bandeirante ele é um voluntário na ação, não é só aquela ação pontual, né? É aquele voluntário que